Livros muito bons com personagens detestáveis. Sim, eu sei que você deve ter algum livro que você deve ter lido aí em algum momento da sua vida que você se deparou com personagens que te fez pensar: "Olha, que merda, hein? Que pessoa desprezível, que pessoa lixo". E hoje eu separei uma lista de livros aqui para vocês que, apesar de serem boas leituras, tem personagens ali que te fazem questionar um pouco a sua sanidade mental e que te leva ao extremo. Então, se você quer descobrir quais são esses livros, fica nesse vídeo. Antes de começar a falar sobre isso, eu queria pedir para você já se inscrever no canal, porque eu tô observando vocês que me assistem aqui não são inscritos, tá? Deixa já o like aqui no vídeo para que essa mensagem chegue cada vez mais longe. Então, vamos falar sobre esses personagens detestáveis que, apesar de tudo, estão em boas histórias? Vamos lá. Bom, eu separei uma lista aqui, tá? Uma lista pequena de alguns livros. Vamos começar a falar sobre esse aqui, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, que apesar de não ter nada escrito na capa, é Lolita, do Vladimir Nabokov. Lolita é a história de um professor, se eu não me engano, o Humbert. Eu acho que ele é professor. Não lembro, porque eu li há muitos anos atrás esse livro, eu li na adolescência. E eu prometi para mim mesma que eu não ia ler de novo esse livro por conta do seu conteúdo, é claro. Aqui a gente tem um homem muito mais velho que está apaixonado por uma adolescente. Então, se você tem dois neurônios aí na sua cabeça, eu não preciso te falar que isso é muito errado, é claro. E é muito desconfortável ler essa história na cabeça do Humbert. É muito ruim acompanhar o livro sob os pensamentos dele em relação a Lolita, né? É desprezível, nojento, não, não gostaria de ler novamente. Mas, apesar de tudo, eu achei esse livro uma boa leitura, assim, em termos de qualidade de livro, eu achei uma boa leitura. Porém, esse personagem, o Humbert, ele é detestável, então não vou lê-lo novamente. É isso. Passando aqui agora para outro livro que eu já mencionei anteriormente em outros vídeos sobre como ler livros difíceis, né? A gente tem aqui O Som e a Fúria, do William Faulkner. Esse escritor, ele é um dos grandes escritores americanos, né? Esse livro dele é um clássico, e eu vou te falar por quê. Aqui a gente tem a decadência da família Compson, uma família do sul dos Estados Unidos que é um pouco problemática, para dizer o mínimo. Essa família, essa história, na verdade, ela é ambientada no sul dos Estados Unidos, pós-Guerra da Secessão. Então a gente tem uma família aristocrata, branca, rica, né? Que tem ali uma convivência com seus empregados negros, e a gente vai acompanhar ao longo da história como essa família enlouquece. Todo mundo da família é um pouco maluco, e os capítulos são nas vozes dos personagens do livro, né? Dos filhos da família Compson. E são pessoas assim desprezíveis, racistas, machistas, nojentas, preconceituosas, que se veem acima de todas as outras pessoas, né? Que se veem acima da sociedade, só que é uma família totalmente problemática, com diversas questões para lidar, que se acham donos do mundo. Então, apesar desse livro ser ambientado há um bom tempo atrás, ele ainda é atual. A escrita dele não é muito linear, então tem cada capítulo você fica um pouco confuso sobre qual período de tempo a gente está falando aqui. Cada capítulo também é contado na voz de um dos familiares da família Compson e de um narrador outsider, né, um narrador fora da história. Mas o autor, William Faulkner, ele faz uma escrita muito fluida aqui, em fluxo de consciência, então tem muita coisa que você não entende logo de cara. Então, talvez esse livro vai exigir um pouco da sua paciência.
É desprezível acompanhar alguns capítulos aqui desse livro, porque vai contra muito do que eu acredito sobre a convivência em sociedade, né? Então, foi muito difícil de ler esse livro, difícil de compreender também, mas de digerir esses personagens desprezíveis. Vamos para o próximo? Outro clássico da literatura americana é O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Esse livro também é um clássico da literatura americana, mas aqui a gente tem um jovem rico que está numa escola, no internato, né, naquelas escolas em que você passa o tempo inteiro na escola, e ele vai bombar nessa escola, né, ele vai repetir de ano, e para não enfrentar os pais, ele foge e vai passar um final de semana num hotel decadente, andando pelas ruas. Eu não gostei desse livro, apesar de eu achar que ele tem uma premissa boa, né? Eu não gostei dele porque o personagem principal me irrita muito. Por que ele me irrita muito? Porque ele é um menino mimado que tem tudo nas mãos e acaba jogando tudo fora. E eu, como uma pessoa de origem humilde, me sinto confrontada com essa realidade que esse menino tem nas mãos, da qual ele desperdiça. Então, eu me senti provocada e pessoalmente ofendida. Eu sei que eu não deveria me sentir pessoalmente ofendida por um personagem de livro, né? Mas eu me senti, porque eu fico com um pouco de raiva quando eu vejo adolescentes mimados desperdiçando oportunidades da vida. E eu entendo também que esse livro ele faz uma crítica, né, ao coming of age, essa passagem da idade adolescente para a idade adulta, a descoberta e novas responsabilidades que você vai ganhando conforme você vai envelhecendo e crescendo. Esse livro ele é aclamado por conta disso, né, dessa questão de passagem da idade jovem para adulta. Reconheço o valor histórico e social que ele tem para a sociedade americana, não tiro o mérito desse livro, ele é bem escrito, ele é bacana, mas eu não consegui me desvencilhar da minha personalidade, de quem eu sou, para encarar esse jovem rapaz aqui mimado. Então, eu não consegui, eu terminei, mas eu terminei com raiva desse livro. E é isso. Mas é um clássico da literatura, se você tiver paciência, leia O Apanhador no Campo de Centeio. Vamos pro próximo. Aqui a gente tem um outro grande livro, que é o Precisamos Falar sobre Kevin. Muito pesado, se você já viu o filme, você sabe que é muito pesado. É a história, né, é contada na voz da mãe dele, né, esqueci o nome dela, da Eva Kachadorian. A Eva, ela vai fazer um throwback aqui, ela vai voltar nas memórias dela, né, por meio de cartas que ela escreve, para contar pra gente, para nós que estamos lendo, o que aconteceu com a vida dela depois que o filho dela cometeu um crime muito grave. O Kevin, ele... Não sei se eu deveria estar falando isso aqui, porque provavelmente você vai ler, mas ele cometeu um crime muito horrível, muito grave e gráfico, e foi preso por isso. E a Eva tá pagando por esse crime que o Kevin cometeu. Ela é uma mulher excluída na cidade que ela vive, torrou toda a sua fortuna, né, como uma mulher empresária bem-sucedida, para custear ali advogados e defesa de Kevin, e também de indenizações que ela teve que pagar e etc. E agora ela é muito pobre, mora sozinha, não tem mais família, a família dela foi totalmente dissolvida por conta do crime que o Kevin cometeu. E ela tá tentando lidar com tudo isso e ao mesmo tempo ela se pergunta o que aconteceu nesse percurso, né, da criação do Kevin, que fez com que ele cometesse esse crime. Então é um percurso que ela vai trilhando ali para entender, superar o luto daquilo tudo que está acontecendo e buscar respostas, né? E quando você lê todas as coisas que o Kevin fala para ela, você fica muito atordoado, você fica nojado, você não acredita nisso que está acontecendo, sabe? É terrível. Mas eu demorei um pouco para ler esse livro, porque cada página dele eu achei um pouco desafiadora em termos do nível de
de periculosidade do que eu tava lendo. Não quero dar muitos spoilers aqui, mas cada página era muito pesada para mim. E eu, como uma mulher, eu fiquei pensando no peso e no fardo de se tornar uma mãe. Então, eu fiquei pensando, gente, alguma coisa pode dar errado aqui, né? Isso ser mãe é uma puta de uma responsabilidade, né? É óbvio que eu já sabia disso antes de ler o livro, né? Mas depois que você lê o livro, você fica com um outro lado da maternidade. Aquele lado que tem depressão pós-parto, que tem que lidar com todas as coisas negativas, né? Todas as consequências negativas que tem de trazer uma criança para o mundo, né? E dos traumas que isso podem acontecer no caminho. Gostei muito desse livro, tá? Não sei se eu vou lê-lo novamente, mas é muito bom também. Vamos pro próximo e último. E agora eu queria falar de um livro que eu terminei essa semana, então ele tá bem fresco na minha cabeça. Eu já tinha mencionado ele em outro livro, em outro vídeo sobre livros, mas é esse aqui, Intermezzo, da Sally Rooney. Nesse livro a gente tem dois irmãos, o Peter e o Ivan. O Ivan, ele é um jogador de xadrez muito reconhecido, famoso, inteligentíssimo, e o Peter, ele é um advogado também muito bem sucedido. O primeiro, o Ivan, ele tem 20 e poucos anos e o Peter tem 30 e poucos, né? E os dois perderam o pai recentemente. Então eles estão lidando com o luto e a ausência do pai. O luto, o trauma, a perda de ter perdido ali, né, o seu pilar na vida, né, o seu pai. Então o livro vai abordar muito essa questão do luto, como eles estão reagindo ao pós-morte do pai. Então você já imagina que vai ser uma coisa assim, nossa, caramba, eles vão passar por um processo de redenção, eles vão se amar muito, eles estarão fortes e firmes e fortes, etc. Só que esse livro aqui é o tempo inteiro eles brigando. E é insuportável, porque eles têm problemas que eu considero como problemas muito pequenos, problemas de gente branca. E desculpa eu tô falando aqui o termo problema de gente branca, não tô querendo ofender ninguém, mas é só um termo cunhado pela internet para falar de problemas fúteis. Então, eles têm problemas assim que eu olho e falo, cara, isso não é um problema, isso nem é um problema. E eles têm comportamentos que são muito mesquinhos, egoístas, grosseiros, eles se tratam muito mal, e assim como no livro do Apanhador no Campo de Centeio, que eu me senti profundamente marcada pelo personagem principal, eu também me senti nesse, porque eu tenho uma convivência muito boa com a minha família, então eu me senti muito desconfortável em encarar o tanto de briga que esses irmãos passam aqui, porque eu jamais teria esse tipo de conflito com a minha família. E eu acharia inaceitável dizer as coisas que um diz para o outro nesse livro. Inaceitável. Então não é um valor para mim ter conflitos com a minha família, brigar e ser grosseira e totalmente deselegante com as pessoas que eu amo, né? Então eu me senti extremamente desconfortável lendo esse livro que eu fiquei, oh, que saco! Fui até o final, mas eu fiquei me perguntando, será que a Sally Rooney não tinha umas coisas mais interessantes, uns problemas mais pesados, assim, umas coisas mais intensas para ela escrever? Porque assim, uns probleminha fútil aqui, nossa, uns probleminha. E aí eu fiquei pensando, amada, vem pro Brasil, vem aqui pro Brasil. Você vai ter um monte de coisa pra você escrever. Uns problemas assim, ó, deste tamanho pra você escrever. E, enfim, quase no final do livro eu comecei a me afeiçoar mais a eles. Comecei a superar, ai, tá, entendi. Os problemas que os dois irmãos aqui enfrentam. Nesse meio tempo, né, os dois têm relacionamentos com outras mulheres, né? O Ivan é apaixonado por uma mulher 10 anos mais velha que ele, 10, 15 anos mais velha, e o Peter, ele se relaciona com duas mulheres, uma é mais nova e a outra é mais velha. Não, uma é mais nova e a outra tem a mesma idade que ele.
E o Peter é muito moralista. Nossa, ele fica falando pro Ivan, nossa, você não pode se relacionar com essa mulher, porque, nossa, que coisa feia. Só que ao mesmo tempo, ele também se relaciona com uma menina mais nova. Então você pode. Você pode, Peter, se relacionar com uma menina mais nova e falar pro seu irmão que ele não pode se relacionar com uma mulher mais velha? Então, assim, são exemplos, é um pequeno exemplo, é claro, de situações que você fala, sabe, tipo, por que que eu tô lendo isso? Sabe, get over, supera. Enfim, às vezes eu me sinto até chateada de não ter gostado desse livro, porque ele é bem elogiado pela crítica e tal, mas eu sou eu, né? Se eu não gostei, eu não gostei. Mas assim, é um livro bem escrito, ele tem uma escrita diferente, inclusive. Não há divisão entre o que é diálogo e texto corrido, então você tem que se habituar ali à leitura, se afeiçoar. A primeiro momento é um pouco estranho, mas depois você se acostuma. Isso faz com que você tenha que prestar mais atenção ao livro. Porém, a minha opinião final é de que eu não gostei de acompanhar as brigas inúteis e fúteis e mesquinhas e dispensáveis desses dois irmãos, só porque os dois estão ali passando por um momento de luto ou de abandono, e, enfim. É só é só um desencontro, na verdade, do que eu tenho como valor e o que os personagens do livro têm como valor para eles, né? Enfim, essa foi a minha lista. Eu espero que vocês tenham gostado, talvez, dessa lista. São livros bons, mas não foram feitos para mim. E é muito importante a gente entender por que a gente não gosta de um livro e se esse livro ele é bom, porém ele não foi feito para você, ou se ele é ruim mesmo e você simplesmente não gostou porque é ruim. É, uma análise interessante de se fazer. Me deixa aqui nos comentários se você já leu algum livro do qual você detestou os personagens, mas achou uma boa leitura. Se inscreva no canal, deixe seu like, tá? Te peço aí, por favor, que você faça isso para que esse vídeo chegue mais longe. Até o próximo vídeo. Tchau!